O dia em que descobri o quarto secreto começou como qualquer outro. Eu finalmente decidi enfrentar uma tarefa muito adiada, em renovar nosso porão, que havia se tornado um depósito para vários objetos e possessões antigas que acumulamos ao longo dos anos. Era uma manhã de sábado, e eu reservei o fim de semana inteiro para limpar a bagunça e transformar o espaço em uma oficina funcional. Enquanto descia as escadas de madeira rangendo para o porão mal iluminado, respirei fundo e examinei a tarefa à minha frente. O cômodo estava cheio de pilhas de caixas de papelão, móveis desiguais e objetos esquecidos, tudo envolto em uma espessa camada de poeira. Coloquei luvas de trabalho e decidi começar no canto mais afastado, onde uma pilha de caixas particularmente ominosa se erguia precariamente. Com uma sensação de determinação, comecei a separar as caixas em pilhas para manter, doar ou descartar. O processo era lento e monótono, mas encontrei uma certa satisfação em desenterrar tesouros e memórias há muito perdidos dentro dos recipientes empoeirados. Eu estava no meio de examinar uma caixa de fotografias antigas da família quando notei uma leve corrente de ar vindo da parede atrás de mim. Intrigado, coloquei a caixa de lado e comecei a investigar as paredes do porão. Elas eram feitas de tijolos antigos, e ao passar a mão pela superfície áspera, senti o ar frio serpando pelas frestas. Meus dedos eventualmente encontraram uma área onde o rejunte entre os tijolos parecia diferente, quase como se tivesse sido deliberadamente enfraquecido. Com a curiosidade aguçada, pressionei cuidadosamente contra um tijolo, surpreendido ao ver que ele se movia para dentro com pouca resistência. Uma sensação de excitação e apreensão tomou conta de mim ao perceber que havia algo escondido atrás da parede. À medida que continuei a empurrar, o tijolo deslizou para trás, criando uma abertura grande o suficiente para eu passar. A visão que encontrei foi uma que eu nunca poderia ter antecipado, em uma câmara totalmente separada escondida atrás da parede do porão, envolta em escuridão e mistério. A vontade de explorar esse espaço oculto era irresistível, e com uma mistura de excitação e ansiedade, alinhei a abertura e entrei na sala secreta que mudaria a minha vida para sempre. Ao entrar na câmara secreta, a luz tênue das velas tremeluzentes projetava sombras estranhas nas paredes, revelando uma riqueza de objetos perturbadores e intrigantes. As paredes estavam adornadas com murais desbotados que retratavam cenas de sacrifício e reverência, cada pintura contando uma história distorcida de adoração e medo. Livros antigos encadernados em couro estavam espalhados descuidadamente pelo chão de pedra fria, com suas páginas amareladas pelo tempo contendo escritos criptográficos e línguas há muito esquecidas, acompanhados por ilustrações macabras que pareciam ganhar vida quando eu as olhava. Entre os textos, havia diagramas de rituais elaborados e invocações, bem como representações dos deuses em suas formas aterrorizantes e sobrenaturais. Uma coleção de pergaminhos, manuscritos e desenhos rudimentares estavam presos às paredes, formando uma tapeçaria intrincada de conhecimento arcano. Alguns mostravam mapas das estrelas e planetas, enquanto outros detalhavam a anatomia de humanos e criaturas tão horríveis que pareciam não ser deste mundo. Era como se o quarto tivesse sido usado como um estudo, um lugar de adoração por alguém profundamente imerso nas artes obscuras. A câmara estava cheia de uma variedade de artefatos peculiares que pareciam ter um significado significativo, e adagas de obsidiana adornadas com joias e runas estavam cuidadosamente colocadas em um altar, ao lado de cálices incrustados com sangue seco. As paredes estavam forradas com prateleiras, cada uma contendo uma infinidade de bugigangas e relíquias que pareciam possuir uma energia inquietante, desde cabeças encolhidas e ossos até talismãs e amuletos feitos de materiais raros e incomuns. Em um canto do quarto, havia um enorme espelho coberto de poeira com uma moldura dourada. O vidro estava rachado e parecia distorcer meu reflexo de uma maneira que me fazia sentir como se estivesse olhando para uma versão paralela e torcida da realidade. O espelho parecia deslocado, mas de alguma forma parecia pertencer ali, aumentando a atmosfera inquietante do ambiente. Apesar da desordem, havia um senso inegável de ordem no caos, como se o quarto fosse um labirinto cuidadosamente construído de conhecimento e poder, destinado a ser entendido apenas por seu criador. Quanto mais eu explorava a câmara, mais sentia o peso dos segredos que ela guardava e a presença inegável dos deuses antigos, cuja influência continuava a pairar nas sombras mais escuras. Depois de deixar o quarto secreto, uma sensação de desconforto se instalou em mim. Meu coração acelerava e meus pensamentos estavam consumidos pelas imagens assustadoras dos deuses antigos e pelos textos criptografados que adornavam a câmara oculta. Eu sabia que deveria selar o quarto e fingir que ele nunca havia existido, mas a curiosidade me consumia, me instigando a aprender mais sobre aquele espaço misterioso. Decidi começar fazendo algumas pesquisas sobre a própria casa. Passei horas na biblioteca local, vasculhando registros antigos e recortes de jornal na esperança de encontrar uma pista sobre as origens do quarto. Meus esforços eventualmente me levaram ao antigo proprietário da casa, um erudito recluso chamado Henry J. Morrison, que havia estado profundamente envolvido no estudo de religiões antigas e ocultismo.
Sentindo-me mais determinado do que nunca, entrei em contato com a Sociedade Histórica Local, na esperança de encontrar alguém que pudesse lançar luz sobre a enigmática Câmara do Porão. Minhas perguntas despertaram o interesse de uma historiadora idosa chamada Margaret, que concordou em visitar a casa e examinar o quarto pessoalmente. Enquanto aguardava a visita de Margaret, não pude deixar de ser atraído de volta ao quarto secreto. Passei horas examinando os textos antigos, analisando os artefatos e rastreando os símbolos intrincados no chão. Era como se o quarto estivesse me chamando, instigando-me a descobrir seus segredos. Quando Margaret finalmente chegou e desceu ao porão para revelar a câmara oculta, seus olhos se arregalaram em assombro, e ela imediatamente começou a fazer anotações e fotografias. Sua excitação era palpável. Enquanto discutíamos o conteúdo do quarto, Margaret compartilhou seu conhecimento sobre os deuses antigos, os rituais realizados em sua honra e os perigos de mexer com seus poderes. Ela me advertiu sobre as possíveis consequências de perturbar a santidade da câmara, mas não pude deixar de sentir uma necessidade compulsiva de entender o propósito do quarto e os motivos de seu esconderijo. Apesar dos avisos, continuei a me sentir atraído pelo quarto secreto. Quanto mais aprendia, mais sentia uma conexão inexplicável com os deuses antigos e as forças sombrias que eles representavam. Não demorou muito para que eu começasse a notar uma mudança sinistra em minha vida. A princípio, parecia uma série de infortúnios, pequenos acidentes e inconvenientes que eu atribuía a meras coincidências. No entanto, à medida que os dias passavam, os incidentes se tornavam mais frequentes e perturbadores. Um dia, meu melhor amigo me ligou em pânico, explicando que ele havia escapado por pouco de um terrível acidente de carro. Os freios de seu carro haviam falhado misteriosamente, fazendo com que ele se chocasse contra uma árvore. Milagrosamente, ele sobreviveu com apenas alguns arranhões, mas a experiência deixou ambos abalados. Alguns dias depois, recebi uma ligação do meu irmão. Ele havia escorregado e caído enquanto fazia uma trilha em uma floresta próxima, quebrando a perna. O incidente parecia incomum, já que meu irmão era um trilheiro experiente e conhecia bem a área. Enquanto eu me sentava ao seu lado na cama do hospital, não conseguia evitar a sensação persistente de que esses incidentes estavam, de alguma forma, conectados ao quarto secreto. Logo depois, a filha do meu melhor amigo foi picada por uma aranha venenosa, um encontro que normalmente seria raro em nossa região. Ela precisou de atenção médica imediata e passou vários dias no hospital. O medo e a dor em seus olhos foram uma visão assombrosa que me deixou profundamente inquieto. No trabalho, uma colega minha quase sofreu uma lesão grave quando uma prateleira pesada no depósito desabou momentos depois de ela ter passado. O incidente deixou todos nervosos, e eu não pude deixar de sentir uma responsabilidade inexplicável. À medida que esses infortúnios continuavam a atingir as pessoas ao meu redor, minha vida parecia estar saindo de controle. Eu acordava no meio da noite com o som de vidro quebrando, apenas para descobrir que as janelas do meu quarto haviam rachado inexplicavelmente. Meu jardim antes próspero começou a murchar e morrer, e meus animais de estimação saudáveis adoeceram sem causa aparente. Os pesadelos que eu experimentava se tornaram mais vívidos e aterrorizantes. Os deuses antigos da Câmara Oculta pareciam zombar de mim, com seus rostos distorcidos zombando enquanto sussurravam promessas e ameaças sombrias. Cada noite, eu acordava em suor frio, com o coração acelerado e as memórias dos pesadelos ainda na minha mente. Minhas relações com amigos e familiares começaram a sofrer à medida que os horrores continuavam. Eu me tornava distante e retraído, consumido pelo conhecimento de que algo sinistro estava acontecendo e sem poder para detê-lo. Meus entes queridos expressavam preocupação com o meu bem-estar, mas eu não conseguia me trazer a compartilhar a verdade com eles, temendo que pensassem que eu havia perdido a sanidade. Uma noite, após um dia particularmente angustiante, eu me sentei sozinho na sala de estar, olhando para a entrada do porão. Não pude evitar sentir que o quarto secreto era a fonte dos terríveis eventos que haviam acometido meus amigos, minha família e eu. Era como se os deuses antigos estivessem me punindo por descobrir seu santuário oculto, e a única forma de apaziguá-los seria desvendar os segredos que eles guardavam. Nos dias e semanas seguintes, os eventos terríveis que atormentaram minha vida e as vidas daqueles que eu amava começaram a diminuir. Meus amigos e familiares recuperaram a saúde e suas fortunas pareciam melhorar. Quanto a mim, senti que minha força havia retornado e meus pesadelos cessaram. Parecia que os deuses antigos haviam cumprido sua promessa, mas o peso da minha decisão pesava fortemente sobre minha alma. À medida que os meses passavam, comecei a notar mudanças sutis em mim mesmo. Descobri que tinha uma nova compreensão dos textos antigos e rituais que preenchiam o quarto secreto e que podia sentir a presença dos deuses mais acuradamente do que nunca. Era como se eles estivessem me observando, guiando cada movimento meu e garantindo que eu permanecesse fiel ao meu voto.
Às vezes, eu recebia visões dos deuses, instruindo-me a realizar tarefas ou rituais específicos em sua honra. Essas tarefas frequentemente exigiam um grande grau de segredo e discrição, mas eu sabia que não poderia desafiar a vontade das divindades antigas a quem havia prometido lealdade. À medida que cumpria minhas obrigações para com os deuses, minha vida se tornava cada vez mais isolada e desconectada do mundo ao meu redor. Meus amigos e familiares começaram a se afastar, incapazes de entender a transformação que havia ocorrido dentro de mim. Eu também achava difícil me conectar com a pessoa que eu havia sido, à medida que a influência dos deuses antigos continuava a moldar minha existência. Embora os terríveis eventos que uma vez atormentaram minha vida tenham chegado ao fim, não pude deixar de sentir uma profunda sensação de perda e arrependimento pela escolha que fiz. Eu havia salvado meus entes queridos de mais sofrimento, mas, ao fazê-lo, havia sacrificado meu próprio moral e eterno para os deuses antigos, que agora dominavam minha vida. À medida que o tempo passava, eu me adaptava à nova rotina que os deuses haviam imposto. Minha vida tornou-se uma série de rituais e obrigações, e minha existência antes normal agora parecia um eco distante. Minhas interações com o mundo exterior diminuíam, e o contato com meus amigos e familiares tornava-se raro e superficial. Eles não compreendiam a mudança que ocorrerá em mim, e eu me sentia cada vez mais como um estranho entre eles. Os deuses, ou pelo menos a presença deles, continuavam a se manifestar em minha vida de maneiras sutis e perturbadoras. Havia momentos em que eu sentia uma presença invisível me observando, guiando minhas ações e decisões. Eu sabia que estava sob sua influência constante, e a sensação de que minha vida estava sendo controlada por forças além da minha compreensão era desconcertante. Enquanto o mundo ao meu redor continuava a seguir seu curso, eu me afundava cada vez mais nas práticas e estudos dos textos antigos que haviam sido encontrados na Câmara Secreta. O conhecimento que antes parecia perturbador agora era um refúgio, uma maneira de me conectar com os deuses que dominavam minha vida. Havia uma sensação de poder entender suas antigas tradições e rituais, mas também uma sensação crescente de opressão. Às vezes, quando estava sozinho, eu me questionava se havia alguma maneira de reverter os eventos que se desenrolaram. Mas a ideia de tentar romper com os deuses antigos ou de encontrar um jeito de desobrigar-me de minha lealdade parecia perigosa e quase impossível. A presença deles estava tão enraizada em minha vida que qualquer tentativa de afastá-los parecia como um risco que eu não estava disposto a correr. Eu mantinha um diário secreto, registrando minhas experiências e pensamentos mais profundos. Escrever se tornou uma forma de desabafar, um meio de lidar com as emoções conflitantes e o peso da responsabilidade que eu carregava. No diário, eu expressava minhas dúvidas, medos e até mesmo um desejo de encontrar uma maneira de libertar-me da influência dos deuses, mas cada vez que tentava articular um plano ou uma estratégia, sentia uma sensação de impotência e um temor crescente. Com o passar dos anos, o efeito da influência dos deuses antigos tornou-se um pano de fundo constante em minha vida. O desejo de entender mais profundamente os mistérios que haviam sido revelados a mim nunca desapareceu completamente, e eu continuava a explorar os limites do conhecimento oculto, sempre à sombra de uma presença que nunca me abandonava. O equilíbrio entre a curiosidade e o medo se tornou uma parte inevitável de minha existência. No final, eu aceitava minha nova realidade com uma resignação silenciosa. Eu havia sacrificado muito para ganhar o conhecimento e a conexão que agora possuía com os deuses antigos. Minha vida não era mais como antes, e eu tinha que me adaptar às novas regras e à nova ordem que havia estabelecido para mim mesmo. Enquanto olhava para trás, refletia sobre as escolhas que havia feito e as consequências que surgiram delas. A sensação de perda e arrependimento ainda estava presente, mas também havia uma aceitação de que minha jornada havia me levado a um lugar que eu não poderia ter previsto. Em certo sentido, eu havia encontrado uma forma de paz dentro da minha nova realidade, embora fosse uma paz manchada pela constante lembrança do custo que paguei para alcançá-la. Assim, eu continuava a viver, entrelaçado com os deuses antigos, com uma compreensão profunda e inquietante do poder que agora governava a minha vida. Meu mundo havia se transformado em algo completamente diferente, e eu estava destinado a trilhar esse caminho, sempre em busca de respostas e tentando equilibrar o peso dos segredos que carregava. O tempo, embora passando lentamente, trouxe consigo novas rotinas e desafios. O conhecimento que eu adquirira sobre os deuses antigos não só moldava a minha visão do mundo, mas também criava novas expectativas e exigências. Cada ritual que realizava, cada texto que estudava, parecia aprofundar a conexão com o poder sobrenatural que agora permeava a minha existência. A solidão tornou-se uma constante em minha vida. Minhas interações com o mundo exterior diminuíram, e eu me encontrava cada vez mais isolado, imerso em meus próprios estudos e práticas. Embora alguns amigos e familiares ainda tentassem manter contato, era evidente que minha transformação havia criado um abismo entre nós.
Eles notavam mudanças em mim, mas não conseguiam entender a profundidade do que estava acontecendo. Essa incompreensão só aumentava a minha sensação de separação e solidão. Eu dedicava horas aos rituais e ao estudo dos textos antigos, tentando compreender melhor os deuses e suas exigências. Havia momentos em que as práticas pareciam quase automáticas, como se eu estivesse agindo em um transe ritualístico. Essa rotina não apenas ocupava meu tempo, mas também parecia me fornecer uma sensação de propósito e controle, mesmo que os deuses continuassem a exercer uma influência dominante em minha vida. Minha casa, que antes era um refúgio, agora se sentia como um espaço sagrado e opressor. A câmara secreta, com suas sombras e segredos, tornava-se cada vez mais uma parte integrante da minha vida cotidiana. O espelho quebrado, com seu reflexo distorcido, parecia um portal para uma realidade paralela, um lembrete constante da linha tênue entre o mundo visível e o oculto. Os pesadelos, que antes eram um mero desconforto, tornaram-se uma parte regular de minhas noites. Cada sonho era uma mistura de imagens perturbadoras e símbolos enigmáticos, como se os deuses tentassem comunicar algo através dessas visões noturnas. Eu me levantava frequentemente, suado e ofegante, tentando desvendar o significado dos sonhos, mas a confusão e o medo muitas vezes me impediam de encontrar respostas claras. A influência dos deuses antigos parecia estar se manifestando de maneiras sutis, mas persistentes. Havia momentos em que eu sentia uma presença invisível ao meu lado, como se estivesse sendo guiado por uma força além da minha compreensão. Essa sensação era ao mesmo tempo reconfortante e aterrorizante, uma constante lembrança do poder que havia aceitado e da responsabilidade que carregava. À medida que o tempo passava, eu tentava encontrar um equilíbrio entre meu novo papel e minha antiga vida. A relação com minha família e amigos continuava a se deteriorar, mas eu buscava maneiras de manter algum contato, mesmo que fosse esporádico. Eu os via, mas sentia como se estivesse vivendo em dois mundos distintos, um de devoção aos deuses antigos e outro de laços humanos que estavam se enfraquecendo. A compreensão dos textos antigos e dos rituais não apenas aprofundava meu vínculo com os deuses, mas também começava a afetar minha percepção da realidade. Eu me encontrava questionando a natureza da existência e da própria realidade, refletindo sobre como os antigos mitos e lendas se entrelaçavam com minha vida cotidiana. O conhecimento que adquirira parecia criar uma nova forma de visão, onde a linha entre o real e o sobrenatural estava cada vez mais borrada. No entanto, mesmo com a aceitação da minha nova realidade, o sentimento de perda e arrependimento persistia. Eu havia trocado a normalidade e a conexão humana por um mundo de mistério e poder, e o peso dessa escolha era uma constante em minha mente. Havia uma sensação de que, apesar dos ganhos, algo fundamental havia sido perdido, algo que nunca poderia ser recuperado. O tempo continuava a avançar, e eu seguia vivendo com os deuses antigos, carregando os segredos e os rituais que eles haviam imposto. O equilíbrio entre o medo e a reverência, a solidão e o poder, tornou-se minha nova realidade. Eu era agora um guardião dos mistérios antigos, uma figura em constante busca por entendimento e controle, sempre vigilante e consciente do custo da escolha que fiz. Assim, minha vida prosseguia, entrelaçada com o sobrenatural, e eu continuava a trilhar o caminho que havia escolhido, em busca de um propósito e compreensão em um mundo onde o normal e o arcano coexistiam em uma complexa tapeçaria de existência.